Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes. Nós estamos na nossa quarta aula deste módulo tratando sobre os artigos, especificamente agora falando sobre os artigos monádicos. Nas últimas aulas começamos falando sobre a definição, a clarificação desse tipo de artigo e agora vamos continuar com as ilustrações, como a gente já tem feito aqui, como já é de costume, né? Buscamos apresentar não somente os conceitos apresentados por Daniel Wallace, mas também explorar os seus exercícios, melhor dizendo, as suas ilustrações, para que aquele conceito gramatical não fique somente no âmbito teórico, no âmbito teorético, digamos assim, mas que a gente também se prossiga aí no entendimento mais prático, né, mais textual daquilo que está sendo colocado, ok? Então, basicamente estamos falando sobre o monádico e lembrando a nós que o monádico ele diz respeito a um artigo em que ele trata de de um único tipo, né? Basicamente é isso. Então, se a gente pudesse resumir o monádico, seria de um único tipo, certo? Essa é a ideia que está sendo colocada a partir do artigo individualizante, especificamente do artigo monádico. Se há uma coisa que é a única de um único tipo, a gente falou inclusive o sol da manhã, né? O sol do meio-dia. Isso é um de um único tipo. Não existem outros sóis de meio-dia, né? Não existem outros sóis da manhã, vamos dizer assim. Então, eles seriam monádicos, exatamente porque eles seriam de um único tipo, tá bom? Então, a gente tocou em alguns textos, na última aula, inclusive, falamos sobre os textos especificamente falando sobre diabolos, falamos inclusive de uma das versões da Bíblia no inglês, né, da King James Version, que traduzia diabolos como um artigo assim de renome, né, como se diabolos fosse traduzido como demônio, e aí foi colocado ali que a palavra diabolos, quando aparece no plural, não se tratava de uma pessoa especificamente, de um ser, mas de um adjetivo, né, falando ali de caluniador e tal, e a gente tocou nesse ponto na última aula. Nesta aula vamos, como falei, prosseguir aqui nas ilustrações desse tipo de artigo, especificamente tratando de Marcos, no capítulo 13, versículo 24 agora, certo? Vamos ler aqui o que o texto diz e depois a tradução no português. Alá enekeinas tais remerais metaten thlipsin ekeinen ho helios scotis thesetai kai he selene u docei to fengos altes. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. Então vamos ver aí a tradução inicialmente. Alá, como você deve lembrar, é uma partícula adversativa, né? Diz respeito ao mas, ao porém, contudo. Enfim, essa ideia que está sendo colocada aí de adversidade. En ekeinas, você lembra de aqueles, né? No caso aqui com en, então naqueles, certo? Então en ekeinais, naqueles, tais remeras, naqueles dias. Você lembra que remera significa dia. Metá, lembre-se da preposição metá com o acusativo, né? Com o genitivo. Lembrando, não custa nada lembrar disso, né? É uma preposição importante, então metá mais genitivo tem a ideia de com, e o metá mais acusativo ele tem a ideia de depois de, né? Depois de. E aí é daí que você lembra, por exemplo, de metafísica, né? Além da física é uma palavra metá, né? Metalinguagem, né? Vai além da linguagem. Então a palavra, essa preposição metá, ela diz respeito
essa ideia de depois de, mas no grego, quando fala depois de, ela está, no caso, ela está ligada a uma palavra no acusativo. Quando ela está ligada a uma palavra no genitivo, aí ela vai se referenciar ao com, né? Essa ideia de com, de junto, enfim. Então, após, metá, após. Ekeinen, eu estou já pulando aqui porque ele diz após a referida tribulação ou aquela tribulação. Aqui o ekeinen tem um papel mais de um pronome relativo, né? Está se referenciando a algo que já foi dito antes, né? Aquele contexto ali que está sendo colocado ali em Mateus 13. Então a referida, então esse ekeinen foi traduzido como referida, e aí ten thlipsin, que é exatamente tribulação, certo? A palavra thlipsin, a palavra que significa tribulação. É uma palavra que vai aparecer aí no Novo Testamento. Deixa-me chamar a atenção aqui para ela no Novo Testamento especificamente. No Novo Testamento ela aparece várias vezes, pelo menos 45 vezes ela vai aparecer no Novo Testamento. Então é uma palavra um tanto comum, né? Uma palavra que tem uma certa frequência para se falar de dificuldade, de opressão, aflição, tribulação, problemas, enfim, ela circunstâncias difíceis, por exemplo. Então essa é uma palavra interessante, né? E especificamente aí está falando de uma tribulação mais específica, né? Mas você pode pensar, por exemplo, nessas palavras aí. Filipenses 1,17, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias, por exemplo, é um exemplo colocado. A gente pode ter outros também, por exemplo, Tiago, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas thlipsi, né, nas suas tribulações, thlipsi no caso lá no plural. Enfim, então como você percebe aí, é um texto interessante, né, uma palavra importante aí de Mateus 13 no versículo 24. Muito bem. Ho helios, o sol, escotis thesetai. Então, o sol escurecerá, certo? O sol escurecerá, melhor dizendo, né? Então, essa palavra, né, escotizomai, é o verbo escurecer, certo? Você lembra de skotos, que significa trevas, então skotizomai, no caso, skotizomai, exatamente, é o verbo, então, que é originado dessa palavra, né, skotos, que significa trevas. Então, o sol escurecerá, cai e, no caso, o i não foi traduzido, colocado, no caso aqui, uma vírgula, selene. Selene significa a lua, né? A lua. O docei, então, não dará. O verbo docei aqui no futuro, né? Na verdade é o verbo didome, que significa dar. Então a lua não dará. To phengos, que é claridade, certo? A palavra phengos significa claridade. Estou falando aí phengos, você percebe que eu estou trazendo um som mais nasalizado, porque nós temos dois gamas. Quando nós temos dois gamas no grego, você deve lembrar que nós estamos falando a sua pronúncia vai ser uma pronúncia nasalizada, segundo, obviamente, a pronúncia erasmiana, certo? Essa palavra phengos provavelmente não é tão comum, mas vamos checá-la aqui também. Ela exatamente aparece só duas vezes, no caso lá em Mateus 24, falando sobre mais ou menos a mesma coisa aí, sobre a tribulação e tal. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, lá de Mateus 24, 29, exatamente falando sobre o mesmo ponto aqui. São as duas vezes que essa palavra phengos ela aparece no Novo Testamento. Muito bem.
Tendo colocado esses pontos aí, vamos então para os seus devidos artigos. Nós temos ho helios. Deixa eu melhorar esse ponto aqui. Ho helios kai he selene. Certo? Ho helios kai he selene. O que nós temos aí? O Sol e a Lua, né? Por eles serem monádicos, isso quer dizer que eles são uns de um único tipo, o Sol e a Lua. Como a gente já tocou também nessa questão, não é que não se contemple necessariamente as outras galáxias e tal, enfim, em que há outros sóis e outras luas e tal, mas você deve lembrar que a Bíblia não é um livro de astronomia, né? A Bíblia é um livro que vai falar sobre a vida de um povo que vivia naquela época ali, próximo das antigas civilizações e tudo isso, enfim. Então, o que se quer dizer com isso? Que os autores bíblicos, eles não estavam pensando em astronomia, eles estavam pensando na vida deles e na vida daquela comunidade e na religião, né? Exatamente, sobre Deus, sobre o Senhor Jesus Cristo e tal. Então, quando ele fala o Sol e a Lua como únicos de um único tipo, isso não vai contra a inerrância, né? Esse é o ponto aqui dessa discussão. A inerrância das Escrituras. Que alguém poderia pegar isso e dizer, mas é claro que existem outros sóis, outras luas, outras galáxias, certo? Mas quando o autor bíblico ele está falando em referência àquele mundo que ele está colocando. Então, um ponto importante que é se salientar, por exemplo, seria quando um astronauta, provavelmente, ele não teria problema em dizer que o Sol está se pondo, embora ele saiba que o Sol não está se pondo, né? Na verdade, é a Terra que está fazendo um movimento de rotação, mas é uma forma de dizer, de expressar sobre enfim, quando está escurecendo. Então, com isso, a gente também percebe que é uma questão de ponto de vista na parte de expressar aquilo que está sendo colocado. Se a Bíblia fosse um livro de astronomia, certamente ela também seria exata em todos os pontos sobre isso. Mas a Bíblia é um livro teológico, né? E quando se refere a pontos como esses, isso não tira a inerrância da Escritura, porque isso mostra o ponto de vista de um autor falando de algo que não é técnico, certo? Essa é a ideia. Enfim, o Sol e a Lua sendo então aqueles que são um de um único tipo, né? O Sol e a Lua, o Sol que escurecerá e a Lua que não dará sua claridade. Você percebe aí exatamente até mesmo um paralelismo, né? O Sol escurece e a Lua não dará sua claridade. Um recurso paralelismo é um recurso bem comum nos escritos hebraicos e obviamente o Novo Testamento é cheio de influência semítica, né? E melhor dizendo, também de hebraísmos. Então, sendo o Novo Testamento escrito por judeus, obviamente isso vai acabar sendo transmitido na própria linguagem grega deles, embora não esteja escrito em hebraico, mas esse é um exemplo de paralelismo, claro, como se vê aí, um paralelismo sinônimo, influência, obviamente, do judaísmo ali, do hebraico de João. Muito bem. De João não, desculpe, de Marcos, né? Como você percebe aí. Ok, falei sobre isso, vamos seguindo aqui para frente, vamos para o texto de João 1:29, que é um texto que vai apresentar um ponto interessante aí sobre o Cordeiro de Deus. Vamos lá. Te epaurion blepei ton Iesum homenon pros auton kai legei. Ide ho amnos tu theu ho airon ten hamartian tu cosmo. Então, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vamos aí, então, para a sua tradução, para a gente poder seguir junto aí nesse ponto.
Te epaurion, certo? Te epaurion, como você percebe aí. Então é no dia seguinte, né? Naquela manhã, mais ou menos isso que está sendo colocado aí, ok? Então no dia posterior, te epaurion, no dia seguinte. Você percebe aqui até um dativo de tempo, né? Nós não temos um en aí, você tem só um dativo, mas se referindo ao tempo específico, lembrando ali sobre o dativo de tempo, que ele indica um ponto no tempo, e o acusativo é que indica uma extensão de tempo sendo colocada, neste caso aqui, de epaurion, melhor dizendo, ele está sendo um ponto no tempo aí, como a gente já tratou quando a gente falou lá dos casos e tudo isso. Blepei, viu, ton ieson. No caso, pelo jeito aqui, João nem está sendo colocado aqui, então João foi inferido do contexto, certo? Mas do contexto imediato, né? Está se falando sobre João, mas especificamente no texto aqui de 1:29 não temos o nome João, como você percebe. Blepei viu a Jesus, obviamente era João, pelo contexto. Erhomenon, que vinha, prosauton, ou seja, para ele. Kailegei, e disse: Ide ho amnos, eis o cordeiro, tu Theou, o cordeiro de Deus. Ho airon, que tira, ou que carrega, enfim, essa é a expressão airo. Ten, no caso aqui, ten hamartian, o pecado, tu cosmo, do mundo. Então, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok, vamos entender aqui essa descrição, né? Como o João coloca, nós temos aqui ide, né? Eis, ho amnos tu Theou, ho amnos tu Theou, o Cordeiro de Deus. Então, se está advogando que o Cordeiro de Deus é um de único tipo, e é óbvio isso. Não existem outros cordeiros de Deus. Quando se fala o Cordeiro de Deus, está se falando de um de um único tipo. Está falando de um referente. É isso que está sendo colocado, né? O Cordeiro de Deus. A forma, inclusive, que a tradução preferiu colocar esse ponto foi justamente grafando Cordeiro com letra maiúscula, como você percebe aqui, certo? O Cordeiro de Deus. Obviamente no grego, né, não se poderia entender originalmente o que é maiúsculo e o que é minúsculo, porque os manuscritos originais foram escritos em letra maiúscula, certo? Mas o que é interessante aqui notar é que essa foi a forma, vamos dizer assim, gráfica que a tradução preferiu colocar essa observação aí. Enfim, o Cordeiro de Deus. E o que Daniel Wallace fala sobre isso? A descrição que João Batista faz a descrição que João Batista faz de Jesus pode ser, deixa eu apagar isso aqui para ficar melhor para a gente entender. Pode ser entendida como monádica, até onde o genitivo de Deus é considerado como parte da fórmula. Lembra que a gente falou, né, quando a gente tem uma locução, no caso uma locução genitiva, o Cordeiro de Deus, isso já nos dá uma indicação de que nós temos ali um monádico, pois na Bíblia ela é usada somente acerca de Jesus. Então, se na Bíblia a palavra Cordeiro, a expressão o Cordeiro de Deus é usada somente a Jesus, fica claro que nós estamos tratando de um artigo monádico, de um único tipo. E isso é muito belo, né? Na mensagem colocada. Nós estamos falando de Jesus, aquele que é o Cordeiro de Deus, em que somente ele tem a dignidade de receber esse título. Na verdade, não só isso, né?
ele é o único desse tipo. É esse o ponto que está sendo colocado aí, ok? Muito bem. Vamos aqui então para o próximo texto de Tiago, capítulo 5, versículo 8, certo? Tiago, capítulo 5, versículo 8. Vamos lá então para o texto grego. Makrothymesate kai himeis sterixate tas cardias himon hoti reparousia tu Kyrio engiken. Então, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vamos lá então. Esse verbo enorme aqui que você tem, makrothymesate, então seria tudo isso, seria sede vós pacientes, certo? A palavra makrothymesate vem do verbo makrothymeo, o verbo makrothymeo, que significa, obviamente, ser paciente, vem da palavra macrothymia, que significa paciência, longanimidade, inclusive é uma das partes ali do fruto do Espírito. Sede vós também pacientes. Se nós olharmos no Novo Testamento, ele aparece ali 10 vezes, certo? 10 vezes. E ali quando nós temos em Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Quando fala embora pareça demorado em defendê-los, significa embora pareça que ele esteja sendo paciente demais em defendê-los. O verbo lá é o mesmo, makrothymeo. E como nós temos aí na construção de Tiago, capítulo 5, versículo 8, sede pacientes. Kai significa também, e o rimeis aqui enfatizando a ideia do vós, né? Então, sede vós também pacientes, e, não necessariamente traduzido, sterixate, que é fortalecei, tas cardias, o coração, rimon, ou seja, o vosso coração, hoti, pois, reparousia, a vinda do Kyrio, do Senhor, engiken, está próxima. Então, como você vê aqui, o texto a ser salientado é reparousia tu Kyrio, certo? Reparousia tu Kyrio, a vinda do Senhor. O que é interessante aqui é notar exatamente que nós temos mais uma vez uma construção genitiva aqui, tu Kyrio, ou seja, seria uma locução genitiva, sendo mais técnico aí na acepção. Então, a vinda do Senhor, lembrando que quando nós temos uma locução, quando nós temos um adjetivo, isso vai nos dar mais uma indicação ainda de que nós estamos tratando de um artigo monádico, até porque não há outras vindas do Senhor, né? No sentido de que ele está falando dessa vinda, essa parousia do Senhor, ok? Alguém poderia dizer que a primeira vinda de Jesus, né? E a segunda vinda, então não seria dois exemplos da mesma categoria e tal, mas quando a Bíblia fala dessa vinda, né, dessa vinda do Senhor, ela já está falando da perspectiva de quem já passou pela primeira vinda, certo? Então essa parousia, inclusive é um termo teológico conhecido nosso, ela se refere exatamente a essa vinda e exatamente a segunda vinda de Jesus, da perspectiva de quem está falando, só se tem uma vinda, né? Ele já passou por aquela, então é a vinda do Senhor que ele está esperando agora, sendo então uma única, de um único tipo, exatamente porque não se tem outras vindas do Senhor na perspectiva do autor ali do Novo Testamento, ok? Reparousia tu Kyrio, como você nota aqui na expressão, ok? Lembrando, exatamente como falei, parousia é um termo teológico muito comum quando a gente estuda sobre, enfim, teologia bíblica, escatologia
e outros termos, a vinda do Senhor sempre vai ser um termo, um tema comum aos estudos teológicos, e para o si às vezes vai aparecer exatamente se referindo a exatamente isso, né? A vinda do Senhor, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado da nossa aula e até a próxima, em que continuaremos tratando de algumas ilustrações do artigo monádico, ok? Que Deus nos abençoe, até a próxima aula.